Irmãos, nós vamos meditar hoje na carta à igreja de Filadélfia. É uma das 7 igrejas da Ásia para as quais foram enviadas cartas. Uma carta para cada igreja que existia naquela época em que o livro de Apocalipse foi escrito. E a igreja de Filadélfia era uma dessas igrejas que recebeu uma carta de Jesus Cristo a respeito de como ela estava e de como ela deveria ser. A cidade de Filadélfia, assim como as outras, ficava na região da Ásia, que hoje é a Turquia. Não sei se vocês sabem, mas essa região hoje não é mais cristã. Hoje o que prevalece lá é o islamismo. Agora, o local onde eram essas igrejas aqui é dominado pelo islamismo. No lugar delas, provavelmente, há mesquitas, talvez não no mesmo lugar, mas na região. Mas hoje é a Turquia e ainda existem restos dessas igrejas, dessas cidades por lá, que muitos historiadores verificam. Então, essa igreja de Filadélfia, ela foi considerada, baseada nessas cartas, uma das mais fiéis. Ela, tirando a igreja de Esmirna, foi a que não teve nenhuma repreensão. A igreja de Filadélfia, nós vamos ver aqui que teve apenas uma pequena repreensão, uma repreensão leve. No mais, foram promessas de Deus e palavras de fortalecimento de Jesus para aquela igreja. E palavras de exortação e de alerta de coisas que ela deveria praticar. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. É uma palavra em grego que significa amor fraternal. Então vamos lá, nós vamos ler a partir do versículo 7. E aí a gente vai lendo e refletindo na palavra de Deus à medida que a gente for lendo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ou seja, aqui é Jesus Cristo que está falando com a sua igreja. E aqui ele se denomina de duas maneiras. Ele sempre se denominava de uma maneira particular para cada igreja. Ele demonstrava uma característica sua para cada igreja. Para essa igreja de Filadélfia, ele destaca aqui o fato dele ser santo e o fato dele ser verdadeiro. Essas duas palavras dizem muita coisa a respeito de Jesus. Quando diz que ele é santo, na verdade diz o santo. Estas coisas diz o santo. Ou seja, ele não é simplesmente um santo, como nós somos a igreja. Nós somos santos porque fomos santificados por Cristo. Fomos salvos, separados do pecado. A palavra santo quer dizer isso, separado do pecado para servir a Deus. Jesus, ele é o santo porque ele é perfeito, porque ele é puro, porque ele é totalmente sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem maldade, sem nada que venha manchar o seu caráter. Ele tem um caráter perfeito, ele é totalmente bom, totalmente maravilhoso e totalmente sem pecado. Jesus, ele é o santo. Essa palavra é até uma prova da divindade dele, de que ele é tão divino quanto o Pai. Porque essa expressão não poderia ser usada dessa maneira se ele não fosse Deus. Lembra que quando Deus aparece para Isaías, lá em Isaías capítulo 6, os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então essa mesma expressão aqui está sendo dada para Cristo, no sentido de perfeição total, não no mesmo sentido que às vezes é aplicado para a igreja. Diz também que ele é o verdadeiro. O que significa isso? Significa que ele representa a verdade. Tudo aquilo que ele é e que ele fala é a verdade. Isso aqui é muito importante de saber nos dias de hoje, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, aperreada e se perguntando assim: irmão, qual é a verdade? Como é que eu sei
para onde é que eu vou, para que igreja eu vou, onde é que eu vou me congregar, que religião é que eu tenho que seguir, como é que eu vou saber a verdade? Jesus aqui ele responde, ele diz, eu sou o verdadeiro. Ou seja, se você quer saber a verdade, se você quer saber o que agrada a Deus, como Deus é, como você deve andar, olhe para Ele, olhe para Jesus, conheça Ele. Quanto mais você conhecer Ele e o que Ele ensina, mais você vai se aproximar da verdade. Mais a sua vida vai estar de acordo com a verdade. Infelizmente, muitas dessas pessoas que reclamam de não saber qual é a verdade, de não saber para onde ir, que religião seguir, porque ouvem muitas coisas, elas mesmas nunca vão atrás de saber qual é a verdade. E aí alguém pode se perguntar, irmão, como é que eu sei qual é a verdade? Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Jesus mesmo disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus é a palavra. E Ele é a verdade, como Ele diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você quer saber qual é a verdade? Como é que você deve ser? Como agradar a Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o melhor? Se você está andando na verdade, olhe para Jesus, conheça Ele, leia a sua palavra, se alimente dessa palavra todos os dias, medite nela, reflita, leia principalmente os evangelhos. Os evangelhos mostram quem é Jesus, como Ele pensa, como Ele age, como Ele é. E aí você vai conhecer a verdade e vai ser liberto de todo tipo de engano, de mentira e de falsidade que é ensinado por aí. Você não vai precisar depender de que um homem te diga qual é a verdade. Deus ele pode te dizer qual é a verdade. Então, continua assim. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Aqui diz uma coisa interessante. Diz que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Irmãos, chave aqui é no sentido de autoridade. Quando diz aquele que tem a chave, ou seja, aquele que tem a autoridade, é aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que é o chefe, é aquele que determina todas as coisas, é aquele que é o soberano. É nesse sentido que diz que ele tem a chave de Davi. A chave ela sempre está relacionada com a autoridade que alguém tem de fazer ou não fazer algo. Veja que quando Jesus deu autoridade para os apóstolos, ele disse para Pedro e para os demais apóstolos também, dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que ele estava dizendo em outras palavras? Estou dando autoridade para vocês. Estou dando autoridade para vocês levarem as pessoas a conhecerem o reino de Deus. Para quem vocês abrirem, ou seja, para quem vocês pregarem a palavra, o reino de Deus vai se abrir para essas pessoas. Se vocês fecharem, o reino de Deus vai se fechar para elas. Vocês têm a chave, vocês têm a autoridade. Então Jesus é aquele que tem a chave de Davi. De Davi por quê? Porque ele é descendente de Davi. E ele é o rei que foi prometido, que ia ser o descendente de Davi, que ia reinar para sempre. Por isso que ele tem a chave de Davi. E aí diz mais, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Olha só, irmãos, o que quer dizer isso? Isso aqui é muito interessante. Quando diz que ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ou seja, mais uma vez eu enfatizo, isso quer dizer que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas neste mundo. Lembra do que foi dito lá em Mateus 28, antes dele subir aos céus? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que significa isso? Ele está dizendo em outras palavras, eu sou soberano, eu sou o rei dos céus e da terra, eu governo tudo,
Eu sou quem digo o que vai ser e o que não vai ser. Eu que digo o que vai abrir e o que vai se fechar. Sou eu quem determino. Eu que estou no controle. É isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, essa palavra, ela é para trazer um conforto para nós enorme. Sabe? Um descanso. Essa palavra é para levar a nossa alma a ficar aquietada, descansada em Deus, confiante, porque a gente sabe que a gente tem um Deus, tem um Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e sobre todas as nações, toda a terra. Quando diz que Ele abre e ninguém fecha, é porque se Ele quiser que algo aconteça, quem é que vai impedir? Ninguém tem autoridade, porque ninguém está sobre Ele. Quando Ele diz o amém, quando Ele diz que vai acontecer uma coisa, vai acontecer. Se Ele diz que não vai acontecer, não acontece. Porque Ele tem autoridade, Ele é quem determina. Nós não estamos debaixo do controle de outras pessoas, nem mesmo de nações, nem mesmo do presidente, nem mesmo de quem quer que seja. Não existe mais ninguém, em última instância, que manda na nossa vida. Quem realmente determina o que vai ser e o que não vai ser é Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque se a gente guardar essa palavra no coração, a gente não vai ter medo de nada, a gente não vai se preocupar com nada, a gente não vai ficar aflito, a gente não vai ficar temeroso, porque a gente sabe que na hora que Jesus der uma palavra e disser, se abra aquela porta vai se abrir. E não tem quem feche, não tem quem, mesmo que possa o mundo todo estar querendo fechar aquela porta que Jesus abriu, se Ele disse, essa porta vai se abrir, ninguém vai fechar. É isso que Ele está dizendo aqui. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Aqui ele está mais uma vez deixando claro para a igreja, ele já tinha falado isso para outras igrejas, de que ele conhece o que a igreja faz. Ele sabe o que a igreja é, o que ela anda fazendo, as suas obras, o que ela realiza ou não realiza. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele tem a onisciência, o conhecimento de todas as coisas. E aí ele vai e continua no mesmo assunto dizendo, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Veja que interessante. Primeiro ele fala que ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aí ele vai e é bem específico para a igreja de Filadélfia e diz, olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Ele agora está sendo específico para a igreja. Olha, tem uma porta aberta diante de vocês que ninguém pode fechar. E aí vem automaticamente a pergunta, né? Que porta é essa? Que porta é essa que Jesus abriu que ninguém pode fechar? Nós podemos relacionar isso aqui a muitas coisas, irmãos. Há muitas coisas. Nós vemos que quando Paulo fala de porta, muitas vezes na palavra de Deus, ele fala de oportunidades de pregação do Evangelho. Ele sempre se refere a uma porta que se abriu para ele poder pregar o Evangelho. Então o que Jesus estava dizendo para a igreja também aqui? Eu coloquei diante de vocês a oportunidade de vocês pregarem o Evangelho. Uma porta de serviço. E ninguém pode fechar, ou seja, ninguém pode impedir vocês de realizarem essa missão. Lembra do que eu preguei uma vez sobre o Cavaleiro Branco? Que é Jesus Cristo avançando através do Evangelho. O Evangelho foi dado à igreja para ser anunciado ao mundo. Uma porta foi aberta e ninguém pode fechar, ou seja, ninguém pode impedir o avanço do Evangelho, o avanço da igreja. Essa porta está aberta diante de nós, irmãos. Uma porta de serviço.
E aí cabe uma reflexão para nós, né? Nós temos entrado ou nós estamos parados diante da porta aberta? E isso a gente pode refletir para qualquer área da nossa vida. As portas que Jesus tem abrido para nós. Nós estamos entrando ou nós estamos diante da porta que foi aberta? É uma porta que foi aberta e, como ele disse, ninguém pode fechar. Ninguém vai nos impedir de entrar. Ninguém vai tirar essa bênção de nós. Ela já foi dada por Cristo. A porta está aberta. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós, às vezes, estamos diante da porta que Jesus abriu, mas a gente nem sequer está vendo que tem uma porta. A gente está vendo como se tivesse uma parede. Porque essa porta ela é espiritual. Para você ver, você tem que olhar de uma maneira espiritual. Às vezes nós estamos olhando de maneira carnal. E a gente nem sequer percebe que existe uma porta que Deus abriu para nós. Para a gente ser algo e para a gente realizar algo. E às vezes simplesmente a gente está parado diante das portas que Deus abre e não entra. Às vezes a gente quer entrar nas portas que a gente quer abrir e não quer entrar nas portas que Deus abre. Sabe, a principal porta que Deus abre é a porta do reino de Deus. A porta do reino de Deus está aberta para que as pessoas entrem e sejam salvas e se banqueteiem na presença de Deus e tenham suas vidas transformadas, sejam perdoadas, sejam renovadas, restauradas, feitas novas criaturas. A porta está aberta, está escancarada. Ela é estreita, como Jesus disse, que a porta é estreita, mas ela está aberta. E o que as pessoas estão fazendo? Elas às vezes estão procurando outras portas, outros caminhos, e negligenciando a porta que Deus abriu. A porta do reino de Deus está aberta, irmãos, com todas as suas bênçãos: perdão, salvação, vida eterna, comunhão com Deus, presença de Deus, alegria, paz, amor, fé, coração transformado e muitas outras coisas que Deus quer dar para o seu povo. Mas as pessoas estão diante dessa porta e às vezes ainda pensando se entram ou não entram. Sabe, eu vou fazer aqui uma ilustração só para comparar. Imagine que você está diante de uma porta para você entrar num reino, onde naquele reino você vai ter tudo do bom e do melhor. Você vai ter uma vida farta, não vai mais lhe faltar nada. Estou falando aqui no sentido físico, só a título de ilustração. E aí nesse reino não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar trabalho. Você não vai ter mais problema nenhum, nenhuma dificuldade. Imagine que é um país maravilhoso, um país todo bem estruturado, que oferece tudo do bom e do melhor para você e para os seus filhos. E a porta está lá aberta, escancarada. E o rei daquela nação está dizendo: entre, pode entrar e usufruir de tudo isso aí que eu estou oferecendo para vocês. Aí imagine que do lado dessa porta tem também um lixão, cheio de toda porcaria que você imaginar. Comida podre, lixo, restos de coisas. E tem gente morando lá naquele lixão. E tem gente comendo daquele lixão. Tem gente passando fome lá, pegando doenças, trabalhando lá e se alimentando lá naquele lixão. Mas do lado tem a porta aberta para aquele país maravilhoso. E por incrível que pareça, tem muita gente que prefere ficar no lixão, comendo comida podre, vivendo como um escravo, pegando os restos, vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida toda destruída, sem oportunidades para si e para sua família. Ela prefere estar no lixo, na sarjeta, na miséria, em vez de entrar naquele reino de abundância. É a mesma coisa no sentido espiritual. A porta do reino de Deus está aberta, com todas as suas bênçãos. E tem gente que prefere ficar de fora,
e viver como escravo, sofrendo, vivendo uma vida triste e deprimido, angustiado, sem salvação, sem perdão, sem Deus, sem glória de Deus, sem presença de Deus, sem nada, sem amor, sem vida, sem felicidade, vivendo na miséria, quando a porta está aberta diante dela para ela entrar. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente no mundo hoje. E como eu falei antes, essa porta aberta também significa muitas outras coisas. A gente pode aplicar. Como eu falei, a questão da evangelização. A porta aberta para a gente pregar o Evangelho, para a gente fazer a obra de Deus, para a gente ganhar almas. E às vezes a gente está negligenciando. A gente não faz a nossa parte. Às vezes essa porta aberta pode ser um sonho que Deus tem para ti, um ministério, um chamado, uma obra que Deus tem a realizar através da sua vida. Um plano que Deus tem para você, algo que Deus tem reservado para ti, algo que Deus quer te levar a viver e a realizar em prol do seu reino. É uma oportunidade, é uma porta que se abriu. Mas quantas pessoas estão diante dessa porta dizendo: não, Jesus, eu não quero entrar. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero fazer o que eu quero. Eu tenho outras coisas, eu estou preocupado com outras coisas, com outros sonhos. Eu tenho coisas mais importantes. E aí as portas de Deus estão lá sempre escancaradas, mas a gente sempre deixando de entrar. Que a gente possa parar para refletir, irmãos. Que portas que Deus tem aberto e que a gente tem deixado de entrar? Simplesmente porque às vezes a gente quer viver conforme o que a gente quer e entrar nas portas que a gente mesmo escolheu. E lembre-se que essa porta ninguém vai fechar. Foi Deus quem abriu para nós. Vamos continuando. Ele diz assim: que tens pouca força. Ou seja, ele conhece que a igreja tem pouca força. Isso aqui também, irmãos, é uma realidade de muitos de nós hoje. A palavra de Deus diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus, ele tem força para nos dar, força espiritual, força para caminhar. Sabe, eu não estou falando aqui de força física, eu estou falando de força espiritual, força de Deus. Nós não temos capacidade, preste atenção nisso, irmãos, nós não temos capacidade nenhuma de permanecer firme com Deus, firme em Cristo. Nós não temos força, nós não temos capacidade nenhuma. É por isso que a Bíblia diz: se fortaleçam no Senhor. Deus, ele é a nossa força. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é quem nos fortalece. Ele é quem nos dá força para continuar, apesar de todas as lutas e dificuldades da vida. Se a gente não se apegar nele, a gente não consegue. Você pode espernear, lutar, tentar fazer o que for. Se Deus não te der a força, nós não conseguimos. Você não vai conseguir pela sua própria força. É impossível, porque a guerra que nós travamos é espiritual. O caminho que nós caminhamos é espiritual. É uma luta espiritual. É preciso de força espiritual. Só tem força espiritual quem anda com Deus, quem busca a Deus. Sabe, quem está firmando a sua vida em Deus, buscando a Ele, se fortalecendo nele, permanecendo firme com Ele, em oração, consagração, jejum, leitura bíblica, adoração, buscando a Ele constantemente para recarregar suas baterias e se encher de força espiritual. Esses são aqueles que conseguem
esses são aqueles que vão adiante. Não é preciso você ter muita força para conseguir. Até se você tiver pouca, você consegue. Mas mesmo para conseguir essa pouca força, nós precisamos buscar. Agora é claro que a gente não tem que se contentar com o mínimo. Nós temos que nos fortalecer o máximo possível. Essa igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força. Essa foi a crítica que Jesus fez para ela. Eles tinham pouca força, ou seja, pelo fato de ter pouca força, eles estavam correndo um risco. Eles poderiam de repente tropeçar, poderiam de repente não conseguir continuar. Porque quem tem pouca força, é muito mais fácil de desistir do que alguém que tem muita força. Quem está fortalecido em Deus, bem firme, é muito mais difícil de se afastar, de se desviar. Mas quem tem pouca força, alguma coisa que aconteça pode levar ele para longe de Deus. Felizmente, não foi esse o caso da igreja de Filadélfia. Eles tinham pouca força, como muitos de nós. Mas o que foi que aconteceu? Diz assim: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, mesmo eles tendo pouca força, eles ainda conseguiram. Apesar da pouca força, eles estavam guardando a palavra de Deus e não negando o nome de Cristo. Mas é um risco, como eu disse. Nós temos que tentar nos fortalecer o máximo possível para que a gente permaneça firme. E aí vem a pergunta para a gente refletir, né? Será que nós estamos fortalecidos em Deus? Você tem força para continuar? Ou será que as suas forças já foram embora faz tempo? Será que você tem andado rastejando, sabe, numa miséria espiritual, totalmente cabisbaixo, derrotado, entregue totalmente à situação, não crendo mais em nada, não acreditando mais em nada, não confiando mais em Deus, não tendo mais fé, desistindo das coisas? Essa é a característica de quem não tem força. Quem não tem força, desiste. Ele sucumbe diante da luta, ele fraqueja e ele é derrotado. Como é que nós estamos, irmãos? Que a gente possa refletir nisso. Como é que está a nossa força? Será que a gente está aguentando as lutas? Ou a gente está a ponto de desistir? Está a ponto de chutar o pau da barraca e dizer: eu não aguento mais. Eu não quero mais. Eu sei que a luta é difícil. É muito difícil. Tem lutas na nossa vida, às vezes, que a gente pensa em desistir. Eu já passo por situações na vida em que às vezes a gente tem vontade de entregar os pontos, desistir daquilo ali, que a gente crê que é o melhor, que é a vontade de Deus. Tamanha é a dificuldade, tamanha é a luta. Mas nós temos que procurar, nesses momentos, buscar a Deus para nos fortalecer. É isso que eu procuro fazer na minha vida. Todas as vezes que a luta está grande, que está difícil de vencer, de continuar, o que é que eu faço? Me prostro diante dos pés do Senhor e peço ajuda para Ele. Para que Ele me dê força, para que Ele me ajude. Eu chego para Ele e digo: Senhor, não estou aguentando, não estou conseguindo, está difícil, me ajuda. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ter humildade de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou fraco. Eu estou fraco. Eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de deixar tudo para trás. Me ajuda. Essa igreja, mesmo tendo pouca força, ela foi fiel. Ela guardou a palavra. O que significa isso? Ela procurou viver a palavra de Deus na vida dela. Não desobedecendo os mandamentos do Senhor e procurando seguir a vontade de Deus para a sua vida. E aí cabe uma reflexão para a gente pensar: será que a gente tem sido como essa igreja? Será que a gente está guardando a palavra de Cristo? Pense na sua vida, irmãos. Pare para meditar como você tem andado.
Você tem guardado a palavra? Você está obedecendo a Deus? Andando conforme os seus ensinamentos? Sabe, você tem vivido a palavra? Você tem procurado andar de acordo com a palavra? Tem deixado a palavra transformar a sua vida? Levar você a crescer? Você medita na lei do Senhor dia e noite? Como diz lá no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Tem gente que nem sequer lê a palavra, quanto mais guardar. Tem gente que nem sequer medita na palavra. Tem gente que nem sequer conhece. Como é que vai guardar uma coisa que nem lê, nem reflete, nem sequer conhece? Porque para a gente guardar a palavra, guardar é você preservar ela no seu coração. É isso que é guardar. Como é que a gente vai guardar uma coisa que a gente nem conhece? Como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu nem leio ela? Se eu nem procuro conhecer o que ela diz para mim? Como é que eu vou guardar uma coisa que eu não conheço? Como é que alguém, por exemplo, alguém diz assim para outra pessoa: guarde essa joia aqui na sua casa para mim. E aí ela estende a mão, mas não tem joia nenhuma. Como é que você vai guardar uma coisa que você não tem? É preciso você ter aquilo, é preciso você conhecer, é preciso você pegar. Como é que você vai guardar uma palavra que você nem lê, que você nem conhece? Infelizmente a maioria dos que dizem cristãos hoje, entre aspas, não guardam a palavra. E nem sequer a conhecem, nem têm prazer nessa palavra, nem meditam nela de dia e de noite. Essa igreja, irmãos, mesmo tendo pouca força, ela guardou a palavra de Cristo. Eles procuraram andar nessa palavra. Eles amavam a palavra de Deus. Eles tinham prazer na palavra de Deus. E aí diz também: não negaste o meu nome. Não negar a Cristo significava o quê? Ser fiel a Jesus apesar das perseguições. Naquela época, como eu já disse para vocês, a igreja era muito perseguida. Guardar o nome de Cristo significava o quê? Continuar se declarando cristão, mesmo diante das perseguições, das lutas e da pressão do governo, do imperador, para que você renunciasse o nome de Cristo. Era uma pressão muito grande para que os cristãos dissessem: eu não sigo a Cristo, eu não sou de Jesus. Mas eles não se dobraram diante disso. Eles não negaram o nome de Jesus. Eles continuaram dizendo: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu ando com Ele. E aqui cabe uma reflexão para nós também. Você tem negado o nome de Cristo ou você guarda o nome de Cristo? Pare para refletir nisso. Porque a gente não nega o nome de Cristo, irmãos, só quando tem uma espada no nosso pescoço e alguém nos ameaçando de matar. Não é só nessa hora que a gente nega o nome de Cristo. A gente nega o nome de Cristo toda vez que a gente dá mau testemunho nesse mundo. Toda vez que a gente vive no pecado. Toda vez que a gente desobedece a Deus. Toda vez que a gente traz escândalo aos outros. Toda vez que a gente vive como um incrédulo. Toda vez que a gente se envergonha diante dos outros, de se declarar cristão, de falar da palavra, de dizer o que a gente é e o que a gente pensa. Toda vez que a gente se envergonha, ou desobedece, ou negligencia a Deus, ou dá mau testemunho, peca, escandaliza os outros, nós estamos negando o nome de Cristo. É como se a gente estivesse dizendo com as nossas atitudes: eu não sou cristão, eu não sigo a Cristo. Porque negar o nome de Cristo é isso. É não viver como um cristão, é não se portar como um cristão. A maioria das pessoas hoje que se dizem cristãos estão negando o nome de Jesus. Porque elas não vivem de acordo com a confissão que elas fazem. Com a boca delas, elas dizem: eu sou cristão. Mas com as suas atitudes, com a sua maneira de viver,
elas negam isso. Então elas estão negando o nome de Cristo. E Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele naquele dia. Foi Jesus quem falou isso. Nós não podemos nos envergonhar dele. Onde a gente estiver, nós temos que manifestar Cristo na nossa vida através das nossas palavras e das nossas atitudes. As pessoas têm que olhar para nós e ver, olha, verdadeiramente essa pessoa é um servo de Deus. Viu? Esse aí é um servo, esse aí é crente mesmo. Esse aí realmente você vê, a vida dele é diferente. Ele fala diferente, ele é diferente, se comporta diferente. Realmente essa pessoa aí é crente. Agora tem muitos hoje que os outros olham e dizem assim, esse aí é crente desse jeito? Olha só como é que ele fala, olha só como é que se veste, olha só como é que se comporta. Esse aí é cristão? Esse aí é pior do que eu. Se for para ser crente para ser desse jeito, eu não quero me converter nunca. Ou seja, essas pessoas estão negando o nome de Cristo. Negando o nome de Cristo. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui ele já está falando de outra coisa bem diferente. Existiam naquela época pessoas que se declaravam judeus, se diziam ser povo de Deus, mas na verdade não eram. Porque Paulo até ensina na palavra de Deus que o verdadeiro judeu não é aquele que circuncidou a sua carne, o judeu no sentido físico, porque é descendente de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que é no coração, é o Israel espiritual que importa. Mas existiam judeus naquela época que se diziam judeus, ou seja, se diziam povo de Deus, mas mentiam, porque não eram povo de Deus. Não eram judeus de verdade, no sentido espiritual da palavra. Eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás, ou seja, eles eram servos do diabo. Eles eram pessoas que serviam a Satanás. E o que eles faziam? Eles perseguiam os cristãos naquela época. Oprimiam os cristãos. Eu até falei sobre isso no estudo de outra carta. Porque os judeus naquela época, eles perseguiam a igreja, porque eles queriam que a igreja guardasse os mandamentos, as leis judaicas, que não eram mais para ser guardadas na nova aliança, tipo a questão da circuncisão, a questão do sábado, a questão de alimentos impuros. Eles pressionavam o povo de Deus, querendo obrigá-los a andarem dessa maneira. Querendo que eles se conformassem às leis judaicas. E aí, quando os cristãos não faziam isso, o que esses judeus faziam muitas vezes? Eles perseguiam os cristãos e faziam o Império Romano perseguir os cristãos. Falavam a respeito dos cristãos para o imperador, para o exército, para que eles perseguissem os cristãos. Entregavam os cristãos. Tentavam de alguma maneira fazer com que eles morressem. Esses eram a sinagoga de Satanás, que faziam tanto mal aos cristãos. É por isso que Jesus diz assim: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja que coisa interessante. Porque eles pensavam que os cristãos não eram povo de Deus. Eles pensavam que eles eram povo de Deus e que os cristãos não eram. Eles pensavam que eles eram amados pelo Pai e por Cristo. Na verdade, eles não acreditavam em Cristo, né? Mas eles pensavam que eles eram amados por Deus e que os cristãos não eram amados por Deus, que os cristãos não eram povo de Deus. É bem semelhante ao que acontece hoje também. Tem muitas pessoas que às vezes olham para nós e nos ridicularizam, nos humilham. Dizem que nós não somos povo de Deus, que eles é que são povo de Deus, sendo que eles nos perseguem, nos humilham, vivem no pecado, desobedecem à palavra de Deus,
mas acham que são povo de Deus e que nós não somos. E aí nos humilham, nos perseguem, falam mal de nós, falam muitas coisas. Hoje em dia é assim. Nós somos perseguidos por muitos tipos de pessoas, de várias religiões, inclusive até às vezes por outras pessoas que se declaram cristãos e olham para alguma outra congregação ou algum outro grupo de cristãos e dizem: aqueles ali são os incrédulos, aqueles ali não são crentes de verdade. E aí tem muitos que não querem nem dar a paz do Senhor, porque eles entendem que aqueles ali não são povo de Deus. E aí ridicularizam aquele grupo, ridicularizam aqueles irmãos, dizem que eles são bodes, que não são povo de Deus, humilham, desprezam. Isso acontece hoje também. Mas não se preocupe com isso, irmão. Nós não devemos nos preocupar com isso. Sabe, a gente não deve ter raiva de quem nos julga, de quem nos aponta o dedo, de quem nos despreza e diz que nós não somos cristãos. Se na nossa consciência nós sabemos que estamos andando de acordo com a vontade de Deus, pelo que a gente sabe da palavra, não se preocupe com os acusadores. Não tenha raiva deles, não queira se vingar deles, não queira o mal deles. Não queira que Deus pese a mão sobre eles, que Deus mande um anjo com a espada de fogo para fulminar eles. Não queira isso, não deseje isso. Simplesmente ore por eles. Peça para Deus perdoá-los, para Deus abençoá-los, para Deus abrir os seus olhos, ter misericórdia das suas vidas. É assim que um cristão age. Quando falarem mal de você, faça isso por eles. Não retribua na mesma moeda. Não entre no jogo deles. Sabe por quê que a gente não deve se preocupar com isso? Porque a gente não deve querer fazer justiça, porque um dia Deus vai fazer justiça por nós. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vou fazer eles virem se prostrarem aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? No dia do juízo, no dia do julgamento, vocês vão estar comigo. Vocês, a minha igreja, vão estar do meu lado, glorificados, e vocês vão julgar o mundo. Isso está prometido na palavra, que nós vamos julgar junto com Cristo, julgar até mesmo os anjos. Nós vamos estar do lado dele, glorificados, na presença dele, exaltados com ele. E aí o que é que vai acontecer? Todas as pessoas vão ter que se prostrar diante dele. E automaticamente vão se prostrar diante dos nossos pés, porque nós vamos estar do lado dele. Lá em Filipenses, capítulo 2, diz que toda língua confessará o seu nome, que todo joelho se dobrará. Todas as pessoas se prostrarão diante dele. Quer queiram ou não queiram, todos vão se prostrar diante de Cristo. A igreja vai se prostrar diante dele voluntariamente. E aqueles que não quiserem se prostrar diante dele, que são os incrédulos, vão se prostrar obrigados, para reconhecer a sua majestade. E de tabela vão se prostrar aos pés do povo de Deus que vai estar do lado de Cristo no dia do juízo. Você que hoje é perseguido e humilhado por ser cristão, não se preocupe com isso. Você vai estar do lado de Cristo exaltado, e aquele que te perseguiu, que te desprezou, que te humilhou, que falou mal de você e que não é povo de Deus, ele vai estar sendo julgado, condenado, e vai ter que se prostrar diante de Cristo, aos teus pés também, porque você vai estar do lado de Cristo, e ele vai ver que Cristo te ama. Ele vai ver que Jesus te ama. Porque hoje ele está te julgando e dizendo: Jesus não te ama, você não é povo de Deus, quem é povo de Deus sou eu. Mas naquele dia ele vai ver você do lado de Cristo, glorificado, ele condenado, humilhado, prostrado aos teus pés ali, porque você está do lado de Cristo. E ele vai ver o quanto você é amado por Deus, o quanto você é amado por Cristo. E ele vai estar desprezado. Então não se preocupe, não se preocupe, porque todas as coisas vão se reverter. Não olhe para a aparência de como as coisas são nesse mundo e pense que vai ficar assim para sempre. Porque os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. A ordem das coisas será estabelecida, tudo no seu lugar um dia.
E aí nós vamos ver quem é povo de Deus e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Então não se preocupe, não brigue, não fique com raiva de ninguém, porque Deus vai fazer justiça. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo é um dos mais conhecidos dessa carta à igreja de Filadélfia. Esse versículo ele é muito conhecido porque ele é considerado uma promessa de Deus de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Muitas pessoas entendem que nesse versículo Jesus está prometendo para a sua igreja que ela não vai sofrer na grande tribulação. Eu não vejo dessa maneira, eu vou explicar o porquê. Primeiro, irmãos, Jesus diz aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, a palavra que leva vocês a perseverarem. A igreja guardou. A igreja de Filadélfia, que especificamente foi fiel, estava guardando a palavra de Cristo. Então, pelo fato de guardar a palavra de Cristo, foi feita uma promessa para ela. E essa promessa vale para nós também. Que guardamos a palavra que nos ensina a perseverar. Veja como vale a pena guardar a palavra, né? Aí ele diz, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos, irmãos, formular uma doutrina em cima de versículos obscuros. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente pega esse texto aqui como base para dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que a igreja não vai estar aqui no momento da grande tribulação, onde o anticristo vai estar aqui perseguindo o mundo, como eu preguei no domingo passado. Só que tem uma coisa, nós não podemos colocar no texto palavras que o texto não está falando. Esse texto aqui é um daqueles textos obscuros, que é difícil de você saber exatamente o que é que ele está falando. Ele fala de maneira obscura a respeito de uma provação que vem sobre o mundo todo. Mas, primeiro, não dá para você afirmar com certeza se ele está se referindo à grande tribulação. A grande tribulação é uma provação que vem para o mundo todo? É. Mas isso também pode ter se cumprido durante a história em algum outro momento. Por exemplo, houve momentos da igreja em que a igreja foi perseguida no mundo todo conhecido daquela época. O mundo que eles conheciam. O mundo que era o mundo para eles, o mundo inteiro. Perseguição dura do Império Romano sobre a igreja. Uma hora de provação que veio sobre a terra. Então isso pode ter sido o cumprimento desse versículo, em algum momento histórico. Eu acredito que isso pode significar a grande tribulação também, porque a grande tribulação é uma provação que vem para o mundo todo. Também pode significar a grande tribulação, e é bem provável que signifique isso. Agora, outra coisa. Aqui não está falando de arrebatamento. É outro ponto que a gente tem que entender e deixar claro. Em nenhum momento aqui ele está dizendo que vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Ele não está falando de arrebatamento aqui. Ele está dizendo que vai guardar a igreja. Que ele vai proteger a sua igreja da provação. Agora, o que significa proteger? Será que a igreja só pode ser protegida se ela for arrebatada para o céu? Será que ela não pode ser protegida mesmo estando aqui na terra? Nós temos provas, inclusive históricas, de que a igreja ela sempre foi guardada por Cristo, mesmo no meio de duras perseguições que já houveram no mundo. Na época do Império Romano, onde o Império Romano perseguia a igreja foi guardada
daquela provação. O Império Romano queria destruir a igreja, queria acabar com a igreja, acabar com os irmãos. Pessoas morreram, mas a igreja foi preservada, a igreja continuou, a igreja não foi destruída. É como Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja pode sim ser guardada, protegida, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da provação. Outra coisa, esse texto aqui, ele foi uma palavra dada primeiramente para a igreja de Filadélfia. Então, esse texto, ele tinha que fazer sentido para aquela igreja também. Aquela igreja não existe mais hoje. E a grande tribulação nem aconteceu ainda. Então, houve um cumprimento histórico para aquela igreja primeiramente. Houve alguma provação específica que aquela igreja foi guardada na época em que eles existiam. Porque senão essa palavra não fazia sentido de ter sido dita para a igreja de Filadélfia. Ela nem existe mais. Então essa provação aqui, em certo sentido, já aconteceu para aquela igreja. Ela foi guardada e protegida no meio de uma dura provação que veio sobre o mundo inteiro. Provavelmente ele esteja se referindo aqui a uma perseguição do Império Romano. E ela foi guardada e protegida como? Deus tirando ela da terra? Não, ela continuou onde ela estava, mas os irmãos foram guardados do mal. Seus corpos podem até terem sido atacados, eles podem ter sido mortos, mas Deus guardou a sua igreja. Em que sentido? Preservou ela da queda, da separação de Cristo, da morte espiritual. O diabo não conseguiu destruir aqueles irmãos. O diabo pode ter matado o corpo deles, mas não destruiu o seu espírito, não tirou eles da presença de Deus, não acabou com a fé deles. Ou seja, eles foram guardados, mesmo na hora da provação. Então, nesse mesmo sentido, assim como a igreja de Filadélfia foi guardada, mesmo no meio da perseguição que aconteceu na sua época, e que pegou o mundo inteiro conhecido da época, que foi quando o Império Romano perseguiu a igreja por todo o império e quis acabar com a igreja, aquela igreja foi guardada, mesmo sendo mortos, mas foram guardados na sua fé em Cristo, protegidos dos ataques do diabo. O diabo não conseguiu separá-los de Cristo. Então, no mesmo sentido, na época da grande tribulação, a igreja vai ser guardada sim. A igreja vai estar aqui, mas ela vai ser guardada por Cristo. É como diz lá no texto de Apocalipse 7, quando diz assim, só para ilustrar aqui esse fato. Apocalipse 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então olha só, os 4 anjos receberam o poder de Deus. Isso aqui falando a respeito do fim, do início dos momentos difíceis da terra. Os 4 anjos receberam o poder de causar dano à terra e ao mar, ou seja, a toda a criação de Deus. Aí o versículo 3 diz, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que o anjo estava falando para os outros anjos? Olha, não façam nada, não derramem os juízos ainda sobre a terra, sobre o mar, não danifiquem nada, fiquem aí, aguardem, porque os servos de Deus vão ser selados. Selados, por quê? Porque eles vão ser protegidos. Na hora que começar a tribulação,
os juízos de Deus sobre a terra, esses juízos não vêm sobre a igreja. Tem gente que pensa assim, a igreja vai ficar na grande tribulação para o juízo de Deus ser derramado sobre a igreja também. Não, a igreja é selada por Deus. O juízo de Deus não vem para atingir a igreja. O juízo de Deus, nos momentos de tribulação e no final na grande tribulação, o juízo de Deus vem sobre o mundo, sobre os incrédulos, sobre os seguidores da besta, sobre o anticristo. É o que a gente vê muito no livro de Apocalipse. Esses juízos não estão reservados para a igreja. A igreja está selada, foi selada antes dos juízos começarem, para que ela pudesse ser guardada, preservada no meio da tribulação. Agora ela vai ser perseguida pelo anticristo, sim, vai ser. Só que mesmo assim ela vai ser preservada na sua fé. Ela vai ser guardada do mal. Que mal? Mal espiritual. O anticristo não vai ter poder de destruir a igreja, de separar a igreja de Cristo. O máximo que ele vai conseguir fazer é matar o corpo. E isso já tem acontecido na época que a gente vive hoje. E a igreja ela é guardada por Cristo o tempo todo. Mas isso não impede dos irmãos morrerem por causa da sua fé. Isso não significa que eles não estão sendo guardados. Eles estão sendo guardados sim, mas no meio da tribulação, passando pela tribulação, pela provação, mas estão sendo guardados, preservados na sua fé. Então eu creio que é isso que esse versículo está dizendo. Que essa igreja vai ser guardada sobre essa provação que há de vir sobre o mundo todo para experimentar os que habitam sobre a terra. Em que sentido que essa provação vai experimentar os que habitam sobre a terra? Porque nessa hora vai se manifestar quem é de Deus e quem não é de Deus. Vai ser um teste, uma prova para todas as pessoas. Nessa hora que as pessoas vão ter que mostrar realmente se tem fé em Deus ou não tem. Vai ser uma prova, um teste, um experimento. É uma maneira de Deus, como é que se diz, filtrar quem é povo dele realmente e quem não é. Porque quem é povo de Deus, essa provação aqui, não vai destruir essas pessoas. Eles vão ser guardados. Agora, aquele que não é povo de Deus, quando ele for experimentado, ele não vai aguentar. Ele vai abandonar a igreja dele, abandonar a fé, abandonar qualquer confissão que ele fez. Na hora que ele for provado, ele deixa Jesus. Aqueles que realmente não são povo de Deus, que não estão firmes com Cristo. Então essa provação que vem sobre o mundo inteiro vai experimentar as pessoas, vai filtrar realmente quem é cristão e quem não é. Mas a igreja vai ser guardada disso, ela vai continuar na presença de Deus. Vamos caminhando aqui para a gente terminar. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, irmãos. Jesus está dizendo aqui em outras palavras: eu já estou voltando. Não vai demorar. Pode até estar parecendo que está demorando, mas ele disse: eu venho sem demora. Guarda o que tens. O que a gente tem? A salvação. A gente tem a vida eterna. A gente tem a presença de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos concedeu. O conhecimento de Deus. O perdão, tudo. As bênçãos de Deus. Então o que ele está dizendo? Guarda o que você tem. Guarda o que eu te dei. Tudo aquilo que eu já te dei. Que você tem como cristão, guarda. Ou seja, preserva isso na sua vida. Não deixe ninguém tomar isso de você. Continua guardando no teu coração. Continua guardando a fé. Continua guardando a palavra. Continua guardando a tua santidade, a tua devoção. Se guardando na minha presença. É isso que ele está dizendo. Para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, para que você não perca aquilo que está reservado para você, que é a coroa. A coroa significa o quê? Glorificação com Cristo, reinar com Cristo, estar na presença dele no céu para sempre. Há uma coroa, no sentido espiritual, reservada para o povo de Deus, para aquele que vencer. Ele vai reinar com Cristo, glorificado. Mas o que ele está dizendo aqui?
se a gente não guardar o que a gente recebeu, se a gente for infiel, se a gente olhar para trás, se a gente desistir, se a gente retroceder, a nossa coroa vai ser tomada. Vai ser tomada. Nós não vamos receber a promessa final da salvação. Porque a salvação é para aquele que persevera até o fim em seguir a Jesus. A gente precisa guardar aquilo que a gente recebeu de Cristo, a nossa bênção, a vida eterna, para que a nossa coroa não seja tomada, porque senão ela vai ser tomada. Porque nenhum infiel vai entrar no céu. Nenhum que retrocede, que olha para trás, que abandona Cristo, vai entrar no céu. Não vai. Ainda que ele tenha sido cristão um dia, a sua coroa vai ser tomada. É isso que ele está dizendo. Ao vencedor, olha só que promessa maravilhosa. Ao vencedor, ou seja, permanecer fiel até o fim, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Isso aqui é figurado, né? Você não vai virar uma coluna física de verdade. Quer dizer que você vai estar firme no santuário de Deus. Vai estar lá estabelecido na Nova Jerusalém, firme, inabalável. É isso que está querendo dizer. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, em outras palavras, você vai ser marcado como propriedade em todos os sentidos. O nome de Deus, o nome de Cristo, o nome da Nova Jerusalém, vai estar tudo sobre você. Sabe, é como quando alguém olha, vamos supor, uma caixa assim, um produto, e está lá marcado quem é o dono. Olha, esse produto pertence ao fulano de tal, é dele isso aqui. Assim é a igreja, marcada com o nome de Deus, com propriedade de Deus para sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, o Espírito está falando não só para a igreja de Filadélfia. Essa palavra é para nós também. Para nós. O que a gente deve fazer? Ouça. Ouça. Em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito falou para você. Ouça para que você possa participar de tudo isso aqui que foi prometido por Cristo. Porque essa palavra é fiel, irmãos. É fiel. Ela vai se cumprir exatamente aqui. Todos os seus juízos e as suas promessas vão se cumprir. Aquele que for fiel e guardar essa palavra, ele vai receber as promessas de Deus. Então o Espírito está falando. Está falando hoje, está falando amanhã, falou ontem, está falando com cada um de nós, dizendo: guarde essa palavra, viva essa palavra. Então que a gente possa ouvir essa voz e realmente guardar isso no coração, para o nosso próprio bem, para a gente poder ter vida e ter as promessas de Deus para nós. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.